Mas a parte arquitetura e cultural e antropológica, um país muito antigo, né? Ali é Suméria, né? Pérsia. Pérsia, né? Exatamente. É muito antigo. É muito antigo. Então, eu comecei a fotografar o ser humano. Gostei da lida com o ser humano. E aí, meu trabalho ganhou outra história. Não só a paisagem, não só a vida selvagem, não só a natureza, mas o documental do ser humano. E hoje, talvez seja o que mais me fascina. Documentar populações primitivas. Quanto menos globalização tiver, mais eu estou gostando de ir. E isso está cada vez mais difícil no mundo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Pense Diferente. Eu sou o Luiz Borlamac e aqui neste lugar nós falamos sobre as histórias de sucesso das mais variadas formas, fontes e exploramos a natureza humana dentro de uma perspectiva disruptiva nos negócios, na cultura, na estratégia e nas carreiras profissionais. Se você é dono de empresa da área de recursos humanos e quer avançar em termos de estratégia e transformação da cultura, conecte-se com a Taijeta. A Taijeta é especialista em mapeamento, gestão e evolução da cultura com desenvolvimento de lideranças. Acesse o QR Code e faça contato com os consultores que atuam em mais de 11 estados no Brasil, desenvolvendo, avançando e evoluindo a cultura das organizações, porque a cultura é tudo. Quando você monta uma estratégia, a cultura ela pode alavancar ou travar o desenvolvimento da sua estratégia. E hoje aqui nós temos uma pessoa muito, muito especial. Para vocês terem uma ideia, vou ter que ler um pouco do currículo dessa pessoa, do que ele já fez, porque é muita coisa. Nós estamos aqui hoje com o Cristiano Xavier. É um artista e um fotógrafo. Dos mais premiados que vocês possam imaginar e vive em Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia, o Cristiano foi primeiro lugar no concurso mundial da International Landscape Photography no ano de 2017. Melhor colocação de um brasileiro no concurso mundial da Epson Pano Awards, em 1917. O único brasileiro com 2 menções honrosas no concurso mundial da Nature Conservancy, em 2022. Primeiro lugar no concurso mundial do IPA Photos Awards em 2023 com o ensaio Trilogy, que é um livro espetacular que ele lançou em 2024. Primeiro lugar no concurso mundial do IPA Photo Awards em 2023. Primeiro lugar no concurso mundial Mangrove Photo Awards em 2023 e o único brasileiro com medalha de mérito no IPA Photo Awards, maior concurso fotográfico do mundo, com um ensaio insolúvel. Ele tem obras de arte, por exemplo, no acervo do Citibank, na Biblioteca Nacional da França. Então, vocês podem imaginar o que esse homem faz. E ele tem exposições, já fez 8 exposições individuais e 6 coletivas, e também tem um livro publicado, o Magna, em 2018. E o que eu quero dizer para vocês é que a história dele vai muito além das fotos. E hoje nós vamos explorar um mundo profissional a partir de outras lentes. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui ao Pense Diferente. E você certamente é uma pessoa que pensa diferente, porque o que você fez com leituras de arte e foto, né, com grupos e tudo mais, já é de se destacar. Mas eu gostaria de começar por onde tudo começou, lá atrás da sua infância. Olá, Luiz, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Bom, lá atrás, começando lá de trás, o que me conecta com o que eu sou hoje, e eu percebi isso, logicamente na época eu não percebia, mas quando eu era criança, meu pai me levava muito para a natureza. Meu pai gostava de pescar, de caçar, de acampar. Então eu sempre, desde 4 anos de idade, eu ia muito para a natureza. Então isso me formou
um gosto e uma sensibilidade para o mundo natural muito grande. Isso lá na década de 70, né? Eu sou de 74, então a natureza era muito mais preservada, a gente via muita coisa que talvez hoje a gente não tenha tanta facilidade de ver. Então, e o tempo foi passando e, obviamente, toda a família tinha uma câmera fotográfica. Era a época do filme e tal, a gente fazia, revelava, montava aqueles álbumzinhos e tal. E eu, às vezes, em viagens de família, pegava a câmera para mim e... Brincava. E entendia a coisa. E o que me mais fascinava na fotografia era que quando eu colocava a câmera no olho, eu me concentrava num quadro. E isso eliminava tudo em volta. Então eu conseguia selecionar partes que eram interessantes e eliminar outras que não eram. Então, esse é o enquadramento, né? Então, isso foi a primeira coisa que me fascinou, essa possibilidade de mostrar somente aquilo que eu queria mostrar. E o tempo foi passando e eu gostei dessa câmera. Essa câmera ainda existe ainda, foi a minha primeira. Qual que era? Era uma Olympus Trip. Olympus. Que era uma câmera, um custo-benefício bom, que a maioria das pessoas tinha uma câmera dessa. E com o tempo passando, eu me formei, né, no terceiro ano e eu sempre fui fascinado por química. Sempre. Né? Então eu estudava química por prazer, sábado de manhã, enquanto meus amigos jogavam bola na rua, eu estudava química. Meu terror era a tabela periódica, entendeu? Quando eu fui fazer vestibular, só para você entender, eu não gostava, não detestava química. Quando eu fui fazer vestibular, a prova de química, hoje não pode fazer isso, eu escolhi uma letra e marquei todas. Falei que eu não vou estudar esse negócio. Eu acertei 2 questões e eu precisava acertar uma. E passei no vestibular. E você sabe que depois eu passei a me apaixonar por química? Muitos anos depois. Que legal. O que te pegava na química? Cara, era as reações químicas de elementos que formavam outros elementos. Eu tive um laboratório, eu estudava no Dom Silvério, tinha um laboratório de química muito evoluído. Então eu ficava lá e eu pedia para entrar na aula dos outros e pedia para ser monitor. E ali eu via reações químicas acontecendo, os elementos químicos, e comecei a me interessar muito por isso. Sempre quis ser um cientista, desde criança. Um alquímico. Isso. E eu fui fazer vestibular de engenharia química. Olha só. Então, estudei e tal, mas eu era péssimo em história, literatura e português. Nossa, isso era uma dificuldade para mim. Sempre fui muito bom em matemática, física, química e adorava biologia por causa da natureza, do mundo natural. E fui fazer na Federal, passei na primeira etapa, mas não passei na segunda. Então, isso era final do ano. E aquela pressão de tem que passar no vestibular, tem que passar no vestibular. E no meio do ano tinha odontologia. Meu pai é dentista. Falei assim, eu vou me virar, eu vou passar em odontologia, que eu vou entrar na faculdade. Para essa pressão sair de cima de mim, né? E assim fiz. No meio do ano fiz odontologia. E na PUC era a prova, a primeira etapa a prova fechada, e a segunda etapa era a prova aberta de química, biologia e uma redação. Aí você liquidou. Não, a química para mim foi a primeira que eu peguei, em 15 minutos eu fiz ela toda, biologia eu fiz 80% e a redação era o terror. Mas eu também fiz igual você, fiz lá o que era possível, o que era possível e deu certo. Passei muito bem colocado e comecei o curso. Comecei o curso e me formei e comecei a trabalhar. Me formei em 96, comecei a trabalhar. E logo em 99 eu passei na pós-graduação de prótese e cirurgia periodontal, que é a cirurgia de gengiva. E durante a pós-graduação eu entrei em contato com grandes professores, grandes mestres, e as aulas que eles davam, obviamente, eles precisavam de fotografar as bocas para poder ter material didático para dar aula. E para publicar livro, publicar artigos científicos, você precisava de imagens dos casos clínicos e procedimentos clínicos. E eu me vi... eu gostei daquilo. Eu comecei a fotografar para eles. Né? Eles operavam. Como é que você opera e fotografa? É difícil. Então, a outra pessoa tem que fotografar. Comecei a fotografar e falei, isso é interessante. E comprei uma câmera fotográfica para mim, para fotografar os meus pacientes no meu consultório e falar para eles, por exemplo, se o paciente chega com um determinado caso clínico, ele é leigo, ele não sabe, mas se você mostra um caso clínico semelhante, como era antes e como ficou depois... você educa. Educa. E isso é uma maneira de você comunicar muito mais fácil.
E eu comecei a fotografar, era filme ainda, não existia o digital, final da década de 90. Comecei a fotografar antes e depois e comecei a mostrar isso para outros pacientes e vi que aquilo era uma ferramenta muito boa e eu conseguia cada vez mais pacientes e isso foi uma bola de neve que a fotografia me ajudou muito. Só que eu me envolvi demais com a fotografia. Comecei a me apaixonar muito. E como eu tinha ligação com a natureza, eu comecei a levar a máquina fotográfica para os finais de semana que eu ia para algum lugar, uma trilha, um acampamento. Você sempre continuou fim de semana? Sempre. Trilha, sempre, natureza? Sempre. A natureza veio primeiro. Jeep, já tive 3. Então a natureza veio antes da fotografia. E a fotografia, eu levando a câmera para os finais de semana, era uma maneira de eu mostrar o que eu via para outras pessoas. Então eu capturava que eu estou vendo uma paisagem linda, mas não tem ninguém aqui, eu estou sozinho, eu estou com 1, 2 pessoas só. Então aquilo eu capturava e era uma maneira de eu mostrar para outras pessoas. Então a fotografia começou a me fascinar dessa forma. Só que na época a literatura brasileira de fotografia era muito ruim, muito escassa. E tudo vinha dos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e Europa. A fotografia europeia mais artística e conceitual e a fotografia americana mais landscape, Ansel Adams, toda aquela cultura. Cursos nesse sentido no Brasil eram mais escassos? Super escassos. Você tinha que buscar isso fora? Tinha que buscar isso fora. Aí é que eu defini, no meio da pós-graduação, que eu queria ser fotógrafo. Olha só. Mas eu ia terminar a pós-graduação, pelo menos eu vou terminar. Terminei em dezembro, em janeiro eu fui para os Estados Unidos. Falei, vou morar no exterior para beber na fonte desses caras e aprender. E fiquei 1 ano morando lá. Você foi para onde? Eu fui para Flórida. Eu já tinha uma irmã que morava lá. Inclusive, ela mora até hoje, já casou com uma americana, já é americana já há mais de 20 anos. E eu morava lá com ela e estudava fotografia. Onde que você foi estudar lá que valia a pena? Eu morava em Deerfield Beach, próximo a Boca Raton, e estudava em Palm Beach, no Palm Beach Photographic Institute. Então tinha um instituto de fotografia. Tinha. Essas coisas não tem no Brasil, não né? Tem. Isso era a dificuldade na época. Então eu tive uma evolução muito rápida perante os outros fotógrafos da época, porque eu fui buscar na fonte e eu sempre, como eu bebi na fonte da fotografia americana, é a natureza, é o landscape, é o big landscape que eles chamam, que o Ansel Adams é o principal ícone. Mas tem outras referências, como Art Wolf, Galen Royal. Esses caras, na época, eles eram, assim, as imagens que eles produziam eram chocantes. E fiquei 1 ano lá, voltei para o Brasil e continuei na odontologia, fui largando a odontologia, entrando na fotografia. Mas o que você foi fazendo? Por exemplo, à medida que você foi largando a odontologia, você fazia o que na fotografia que remunerasse, por exemplo? De cara, rapidamente eu vi que a fotografia de natureza não ia me remunerar. Então eu falei assim, eu tenho que ir para fotografia comercial, publicidade, propaganda, fazer foto de produto, de cosmético, de comida, de indústria, de carro, moto e, sei lá, um copo, tudo é fotografável para que a publicidade use isso como ferramenta de venda. E aí montei um estúdio pequeno, no fundo da casa dos meus pais, fiquei 1 ano lá e depois, no ano seguinte, eu montei um estúdio grande, que eu fiquei 12 anos. Eu fechei esse estúdio na pandemia. E aí trabalhei para várias indústrias, várias agências. Fotos pessoais, fotos institucionais, muita foto de indústria, mineração principalmente. Eu atendi a Vale, Samarco, a própria Fiat, a Texid, Minas Ligas. Eu adorava foto de indústria porque eu via ao vivo como o processo industrial se fazia do início até o produto final. Você fazia os registros. Exatamente. Documentação de processos industriais e outras coisas mais. Foto aérea, muita foto aérea da área de mina, coisas muito grandes, né? Tudo era via helicóptero e foto aérea. E aí, mas assim, o gosto pela fotografia de natureza era em primeiro lugar. Então eu sempre continuei fazendo a fotografia de natureza, vamos dizer assim, em off. Era o hobby. Era o hobby. E o hobby que eu continuei me desenvolvendo, E a fotografia comercial pagava as contas. E aí eu consegui realmente sair da odontologia e entrar na fotografia. E nessa época foi quando houve a migração do filme para o digital. E os professores que fotografavam na odontologia com filme compraram as câmeras digitais e tiveram grande dificuldade, principalmente no balanço de cor. A gengiva está saindo muito vermelha, o dente era para sair esse tom e está saindo um outro tom, como é que eu resolvo? E eles vieram a mim.
Pô, você é o dentista e o fotógrafo, é você que vai ensinar pra gente. Você não quer dar aula? Eu falei assim, não quero dar aula, eu não tenho esse jeito para dar aula. Não, mas você tem que dar aula, você tem que dar aula. Por favor, nós estamos precisando. E aí, falei, então tá, eu vou. E foi a primeira aula que eu dei de fotografia clínica na pós-graduação de implantes da Universidade Federal. Olha. E a partir daí abriu um campo imenso, que não tinha ninguém que fazia isso. E aí eu fiz isso durante anos. Tinha o estúdio de fotografia e dava aulas no Brasil todo, em pós-graduações e mestrados de odontologia, ensinando o dentista como fazer a documentação fotográfica dos casos clínicos, que são fotos muito técnicas. Então você tem que manter a mesma luz, o ângulo da câmera em relação à boca, face, tudo isso eu ensinava. E eu fiz isso, cara, durante uns 10 anos. Meu dentista faz isso o tempo inteiro. Vou lá uma vez por ano, ele pega a foto que foi tirada no ano passado, pega a câmera, aquelas câmeras com luz, com tudo, tem um estúdio de fotografia, abre a boca, tira foto de tudo que pode imaginar e vai comparando tudo. Eu acho isso espetacular. É espetacular. Isso é uma documentação legal e também é uma documentação para ele acompanhar o seu caso clínico. Exato. Então, por exemplo, se ele te fotografa hoje, daqui a um ano, quando ele for te fotografar de novo, ele tem que fotografar com a mesma luz, mesmo ângulo de câmera, mesmas configurações, para que você tenha um efeito comparativo entre uma foto antes e o depois. Então, isso aqui é a parte técnica, que é um protocolo que eu ensinava para eles a fazer. E a fotografia de natureza desenvolvendo em off. E aí eu falei assim, tinha muito tempo que eu não ia para os Estados Unidos e aí a internet começou a evoluir um pouquinho. Você ficou quanto tempo fazendo o curso lá na Flórida? Fiquei 1 ano. A formação é 1 ano? Não, a formação não tinha tempo. Não? Aliás, eu não fiquei 1 ano direto estudando. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, mas estudando lá, sei lá, uns 6 meses, 5 meses. O que já é muito, se parar para pensar, né? Comparado com o Brasil, né? Exatamente. Mas eu te falo que eu aprendi muito mais nos livros, que eu ia para as livrarias, não comprava os livros, que a grana também era curta, mas sentava lá e ficava o dia inteiro lendo. Porque esses livros não tem no Brasil, né? Difícil. Na época, então, eu cheguei até a trazer livro para vender aqui. Né? Cheguei no aeroporto, paguei um excesso de bagagem tão grande que valeu a pena. Mas trazia livros para vender aqui, porque não tinha. Eu sempre fui fascinado com livros. E aí, eu voltei para o Brasil, desenvolvi muito essa carreira comercial. E a natureza ainda... Eu estava tentando achar um meio para desovar esse conhecimento e entrar nesse caminho de fotografia de natureza, que era muito viável fora do Brasil. A gente via os fotógrafos americanos muito bem. E o que eles faziam? Toda revista que eu comprava de fotografia americana, lá no final tinha umas propagandas assim, workshop fotográfico, expedição fotográfica, viagem fotográfica. Eu acho que legal. Eu vou para os Estados Unidos, então, passar 1 semana viajando com esse fotógrafo. Ele monta um grupo de 6, 7 pessoas e passa 1 semana no Arizona, ou em Utah, ou na Califórnia, naqueles lugares maravilhosos. Eu junto com o cara e um grupo, a gente fotografando durante 1 semana e ele ensinando e eu aprendendo. E, isso vai ser muito legal. E fui para os Estados Unidos uma vez, para a Califórnia, depois fui para o Arizona e Utah, depois fui para a Islândia. E aprendi muito com esses fotógrafos. E falei, cara, isso não existe no Brasil. Por que não aliar a viagem com a fotografia? Isso era 2011. E aí, pensando nisso, aí um amigo em comum me apresentou um outro, que é o meu antigo sócio, que me apresentou o outro sócio dele. Então, eu encontrei 2 sócios. A empresa deles era em São Paulo. Falei assim, gente, vamos montar esse nicho de turismo fotográfico. E a gente montou uma empresa e essa empresa explodiu. Assim, em 2013 nós montamos, em 2015 eu já não estava conseguindo viajar mais para tanto lugar e eu comecei a contratar outros fotógrafos, parceiros, que faziam as viagens também. Então, eu sou um fotógrafo que eu tenho um estilo. Aí a gente pegava outros fotógrafos que tinham outros estilos, tipo vida selvagem. Eu não fotografo tanto vida selvagem. Pegamos um fotógrafo que faz isso. Fotografia de pessoas, retratos, documental, cultura. Eu não fazia tanto. Chamamos um que fazia. Então, montamos um grupo em que a gente fazia 25 viagens por ano no mundo inteiro.
Então a gente E as criava... pessoas iam, pagavam pela viagem, tudo. Exato, pagavam pela viagem. E tinham as fotos ainda como prêmio, como bônus ou não? Isso era explorado durante a viagem? Isso era explorado durante a viagem. As pessoas o público que se inscrevia nessas viagens eram pessoas que tinham fotografia como hobby. Ah, eles já eram fotógrafos? Já. Nunca fotógrafo profissional. Entendi. Nunca teve. Mas eram médicos, advogados, Que empresários. gostavam de fotografia. Gostavam de fotografia e os equipamentos são muito caros e eles tinham receio de fotografar no Brasil por causa de roubo, essas coisas, não tinham segurança. Então, vamos fotografar na Noruega, no Canadá, na Islândia, na Mongólia, no Nepal, no Butão, na Namíbia, na Madagascar, Etiópia, Patagônia, Peru, e aí fomos desenvolvendo viagens pelo mundo. E eu pegando a parte das viagens mais contemplativas, meu trabalho sempre é muito mais contemplativo e de paisagens, enquanto os outros parceiros pegavam os nichos de África, que era a vida selvagem, ou os nichos assim na Ásia, que eram as fotografias mais humanas. Isso desenvolveu super bem e, num determinado momento, eu tenho uma história engraçada com o Irã, eu sempre tive vontade de ir ao Irã. Eu também tenho. E em 2016 eu fui. Você foi? Pela primeira vez, e foi eu e meu ex-sócio, nós dois, e pegamos um guia lá, um amigo meu, canadense, indicou esse guia. O guia foi super bacana, ele pegou a gente num Peugeotzinho 206 e nós rodamos o Irã todo num Peugeotzinho 206, lotado de coisa, de mala. Putz, foi desconfortável, mas foi muito interessante. E aí nós falamos assim, vamos lançar uma viagem para o Irã. E quem vai fotografar é o Érico. O Érico era o nosso fotógrafo especialista em antropologia, retratos, um cara muito bom. E beleza, vendemos a viagem, só que quando o Érico foi tirar o visto, eu acho que ele citou lá na entrevista que era jornalista, e na época estava tendo muito conflito no Irã, e eles negaram o visto para ele. E a viagem vendida com o grupo já. Então, como eu já tinha ido no Irã, falei assim, sou eu que vou no lugar dele. Que eu já tirei um visto, para eu tirar o segundo visto é muito mais fácil. Apliquei para o visto de novo, consegui o visto e fui para o Irã novamente. E isso me despertou um gosto pela figura humana muito grande. Porque o Irã não é muito de landscape, de paisagens muito bonitas, não. É muito desértico, mas a parte de arquitetura e cultural e antropológica, um país muito antigo, né? Ali é a Suméria, né? Pérsia. Pérsia, né? Exatamente. É muito antigo. É muito antigo. Então, eu comecei a fotografar o ser humano. Gostei da lida com o ser humano. E aí, meu trabalho ganhou outra história. Não só a paisagem, não só a vida selvagem, não só a natureza, mas o documental do ser humano. E hoje, talvez seja o que mais me fascina. Documentar populações primitivas. Quanto menos globalização tiver, mais eu estou gostando de ir. E isso está cada vez mais difícil no mundo. Nós tivemos esse ano com um grupo, né? Aliás, a gente se conheceu num evento social, e o que nos atraiu foi exatamente porque nós passamos em diversos países que são diferentes, né? Não são países de turismo, vamos dizer, tão procurado assim, que eu ia com um grupo de expansão da consciência e você ia com a fotografia e uma leitura, né, num outro nível. E nós tivemos esse ano na Tanzânia e tivemos com uma tribo que eles vivem como antigamente. Não sei se você já teve lá, já encontrou com esses... Os Maasai? Tem os Maasai e tem um outro, que eu esqueci o nome, que é difícil chegar onde eles estão. Você tem que ter, para chegar neles, você tem que ter alguém que já morou na tribo. Sim. E que fale a língua deles, porque eles conversam de uma maneira completamente diferente, com sons. E o que eu achei muito interessante é que nós fomos caçar com eles, né? Que legal. Eu me arrebentei todo, porque eles entravam no meio daquelas florestas baixas, né, rasteiras, e as árvores são todas com espinho. Cristiano, eu saí de lá tudo rasgado, entendeu? Uma experiência. Mas foi uma experiência simplesmente extraordinária com eles, né? Eu fui para a Tanzânia 2 vezes, e você tem os Maasai, e você tem algumas tribos de Maasai que são muito turísticas. Não é, aquilo já foi modificado para receber o turista.
E a primeira vez me levaram nisso e eu não gostei. Eu falei com o guia, não é essa pegada, eu não quero. Estou fugindo disso. E na segunda vez, ele ofereceu de novo para o grupo, falei assim, não, a gente não vai nisso não. Deixa que eu sei. Eu vi uma tribo lá próxima à cratera Gorongorô, que eu acho que ali ninguém vai e vamos parar ali. E aí paramos assim, cara, era realmente muito primitivo e as casas todas de esterco do gado misturado com capim. E eu fiz grandes retratos em preto e branco desses Maasai. E realmente eles não nem os guias conseguiam controlá-los. E eles eram muito, muito selvagens mesmo. Às vezes a gente ficava até um pouco com certo medo deles, porque eles enfrentavam a gente em certas ocasiões. A gente talvez queria fotografar, pedia, mas não sabia conversar. E eles foram, assim, às vezes meio agressivos. Mas é uma experiência muito original, muito mais do que as outras. Então a gente, nessa questão de fotografia, é mandatório que a gente fuja do turismo. A gente vai em lugares que quanto menos turista tiver, melhor. Aliás, quanto menos turista tiver e quanto mais exótico for o lugar, mais fácil de vender a viagem. É verdade. É verdade, exatamente. E aí desenvolvi essa parte de expedições fotográficas até chegar a pandemia. E a pandemia travou a viagem de todo mundo. Nesse período, antes da pandemia, você já estava vivendo disso? Totalmente. Ou você ainda fazia a fotografia profissional de outras frentes como existência, né, financeira? Comecei a fazer, mas as viagens começaram a tomar agenda demais e as viagens sempre eram marcadas com mais de anos de antecedência, né, de 9 meses a 1 ano e meio de antecedência. A agenda já ia enchendo e eu fui fazendo comecei a fazer só os melhores clientes ali, comecei a deixar os outros, passar para outros amigos fotógrafos e até o momento que eu comecei a alugar o meu estúdio. Eu nem fotografava lá, mas eu tinha o estúdio, mas eu alugava para produtoras de vídeo ou para outros fotógrafos também. E a parte de aula de fotografia odontológica também, eu comecei a deixar essa parte de aula para graduação e pós-graduação e comecei a me concentrar somente em artigo científico. Eu não sei se você sabe, mas a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Né? É uma das melhores do mundo. São grandes pensadores aqui na odontologia, grandes pesquisadores e que criavam técnicas novas, principalmente relacionadas a 3D, escaneamento oral, e me chamavam para documentar e publicávamos em revistas alemãs, americanas, juntos. Então eu comecei a fazer só isso, trabalhar só com os grandes pensadores aí da odontologia e documentar o que eles inventavam. E era muito interessante. E publicação de livro. Um dentista que quer publicar um livro sobre determinado assunto, eu também fazia as imagens para a publicação dos livros. Hoje em dia, acho que nem estou fazendo isso mais, pouca coisa, são poucos que eu faço. E quando veio a pandemia, a gente fechou a empresa. Praticamente não tinha como sair do Brasil, não tinha como pegar um avião, não tinha como vender uma viagem. Os países não aceitavam. Os Estados Unidos você não conseguia entrar, você tinha que, né, passar 15 dias no México, ou sei lá. E aí, dei um tempo, tirei tipo um ano sabático, né? 2020 foi um ano sabático, eu fiquei em casa. E eu ficava 7 meses fora viajando. Então eu fiquei em casa. E eu meio que dei uma pirada em casa. Sorte que eu tenho uma janela que tem uma vista muito bonita de Belo Horizonte, com a Serra do Curral. Eu ficava na janela ali. E as coisas foram melhorando. E quando a pandemia já foi, né, amansando um pouquinho, os Estados Unidos abriram as fronteiras sem precisar de passar pelo México. E no dia que abriu a fronteira, eu comprei a passagem. Naquele mesmo dia, era 8 de novembro. Eu falei assim, eu quero comprar a passagem para o dia 8 de novembro. Não, você não pode, porque se você chegar 8 de novembro, não pode. Você pode chegar dia 9. Então, eu quero chegar dia 9. Então, eu pisei lá no primeiro dia e já fui fazer um ensaio nos pântanos da Geórgia. Fui para a Flórida, peguei um carro e fui para a Geórgia. E esses pântanos, inclusive, estão no livro aqui, que são... você entra de caiaque no meio dos pântanos, alagadas, as árvores dentro d'água, e no início de novembro, elas todas estão vermelhas por causa do outono. Elas ficam tipo uma semana, que é o pico do outono, elas ficam todas vermelhas, refletindo na água, assim. Cara, e tem uma neblina, assim, que fica sobre a água. É um cenário impressionante. Então, eu fui exatamente para fazer isso. E aí eu voltei a fazer as expedições fotográficas. Abri uma outra empresa, agora só eu sozinho, aqui em Belo Horizonte. Estou viajando menos,
Mas comecei a escolher lugares que eu sempre quis ir. E um dos lugares que eu sempre quis ir é uma ilha que pertence ao Iêmen, que fica ali entre o Iêmen e a Somália, chama Socotra. Essa ilha, ela tem 1/3 da vegetação dela endêmica, ou seja, só existe lá. Tem árvores que só existem lá. E eu queria, porque meu livro já estava bem adiantado, e eu não queria lançar o livro sem ter essas árvores. Então eu queria ir nos pântanos americanos, numas florestas que existem no topo da Ilha da Madeira, que são as laurisilvas, umas florestas maravilhosas, na ilha de Socotra e no interior, assim, em partes muito remotas da floresta amazônica para fotografar as samaúmas gigantes. Então eu queria fazer essas 4 antes de publicar o livro. E só que o Iêmen está em guerra, desde 2014 está em guerra civil. E não tinha voo. Você tinha um voo que saía do Cairo, que ia para lá, mas era um voo perigoso. Ele chegava, você não sabia se ele ia voltar para te pegar de volta. Não valia a pena. E aí, Abu Dhabi, os Emirados Árabes começaram a prestar ajuda humanitária para o Iêmen e abriram um voo que saindo de Abu Dhabi que pousava em Socotra. Saía na quarta e só tinha um outro voo na outra quarta para te levar de volta. Eu entrei em contato com o pessoal, uns italianos que já iam para lá, e como que eu consigo ir, e consegui chegar em Socotra em 2022. E passei uma semana lá, não tem hotel, hoje talvez tenha, não sei. Não tinha hotel, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Era uma semana acampado e rodando a ilha, fotografando as plantas mais incríveis que eu já vi na vida. E muitas delas estão no livro, obviamente. E eu tenho uma história desde o início com as árvores. Eu cito no livro que, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu ia para a fazenda dos meus avós, aqui próximo a Sete Lagoas, Jequitibá, perto da Serra de Cipó ali, e a estrada de terra, e tinha uma parte da estrada de terra que o carro fazia uma curva, a curva era justamente para sair fora de uma árvore gigantesca, provavelmente uma gameleira, muito grande, com raízes que saíam para fora da terra, assim, muito grandes, e eu lembro que eu passava ali vidrado, assim, o carro passava e eu olhava aquela árvore e eu sentia alguma coisa que eu não identificava o que era, eu não sabia o que era, mas era uma coisa muito forte. E na outra vez que eu ia para a fazenda, eu já ficava ansioso para a hora que chegasse, para chegar ali. Eu sabia que era do lado direito, então eu ia para o lado direito e colava a cara no vidro assim, né? O vidro fechado, porque poeira demais, né? E o carro não tinha ar-condicionado naquela época, né? Hoje eu falo que meus filhos não sabem o que é um vidro manual. Não. E acho que tudo tinha ar-condicionado. Na época não tinha isso. Então eu olhava aquela árvore e trocava com essa árvore um sentimento, uma energia, não sei o que era, muito forte. E durante o tempo eu sempre admirei, olhava, contemplava, ficava um tempo olhando assim e eu percebia essa troca. Quanto mais velha fosse a árvore, quanto mais evoluída, eu acho que a consciência que ela acumula é muito maior e eu acho que eu sinto isso mais forte. Você sente a vibração. Totalmente. Hoje eu já identifico isso e eu, na minha fotografia, dentre todos os elementos da natureza, a árvore sempre dominou. Meu olho sempre puxava para a árvore. Pô, mas tem uma montanha imensa aqui, olha que beleza essa montanha. Mas tem essa árvore aqui. E eu ia na árvore. E comecei a fotografar árvores por instinto. Nunca pensei em livro. Mas o volume de material foi crescendo tanto e com qualidade que eu, depois que eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse, que é o Magna, que eu publiquei, né? Foi em 2018. Em 2018 eu publiquei esse livro aqui, que é um livro sobre natureza geral, sem interferência humana, natureza pura. E esse livro foi publicado em 2018. Em 2018 também, ele ganhou o primeiro lugar no Fernando Pini, que é o maior prêmio de excelência gráfica da América Latina, na categoria livro de arte. A gente ficou surpreso, porque a gente estava concorrendo com o Instituto Moreira Salles, por exemplo. A gente falou, não vamos ganhar dos caras, né? Os caras são muito grandes. Mas ganhamos o primeiro lugar. E o livro depois foi comprado uma edição só para o Citibank. O Citibank comprou no final do ano para distribuir para os clientes private deles. E esse livro, eu já tinha material sobre árvores. Eu coloquei algumas árvores aqui, mas eu segurei o máximo possível para esse livro, para o Trilogia. E depois demorou muito tempo, de 2018 a 2024, temos 6 anos.
e até consolidar esse outro livro, que é o Trilogia, que é um livro, inclusive, maior do que o Magna, e que aqui, sim, é só a árvore, é só... E é muito interessante que você usou a palavra em inglês árvore, né? Para colocar. Você chegou a publicar isso em inglês como Trilogy? Não, ele é bilíngue, né? Mas não chegamos a publicar em inglês, não. É até uma opção. O Trilogia é o jogo de palavras, com a palavra tree, obviamente, isso é mais clássico, é mais óbvio. Mas ele também é tree, porque ele é dividido em 3 grandes blocos. Ele é a Gênese, o dia e a noite. Olha que interessante. Então, é o tree, é uma trilogia da árvore. A Gênese fala sobre os detalhes, é um capítulo que só tem detalhe. Detalhe de folha, de galho, de raiz. O dia, a árvore durante o dia, a relação da árvore com a luz solar. E uma pegada do meu trabalho que é desde que eu comecei, que é a fotografia noturna das árvores. É a documentação das árvores à noite. Usando uma técnica que a gente chama de light painting. A gente pinta a árvore com luz. Né? À noite é como se fosse uma tela em branco. O escuro é tela em branco. Então a câmera abre e você pinta. Onde você pinta com luz aparece na foto. Então a árvore ela aparece como uma pintura. É uma imagem meio surreal. A gente tem algumas, depois a gente pode mostrar, que é impossível de você ter essa visão a olho nu. Ela só consegue ser vista pelo acúmulo do tempo. São fotos que duram 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos, até 1h30. A câmera tem que ficar parada. Tem que ficar parada e ela absorve o tempo e tudo que você faz ali na frente aparece. E muitas vezes ela pega, muitas vezes não, a maioria das vezes ela pega o céu também. Então, às vezes, a rotação da Terra aparece. Aquelas fotos que aparecem, ela faz isso. Faz, também. Exatamente. Na verdade, a Terra gira e a câmera gira junto com a Terra. A árvore está estática e as estrelas estão estáticas, mas a Terra toda está girando. Então, quanto mais tempo você deixa, maior o risco que forma da rotação da Terra. E nesse tempo que a câmera está capturando, eu faço a minha interferência na imagem. Então, por isso tem o capítulo da noite, que eu acho que é o mais especial do livro, que é um tipo de fotografia difícil, pouca gente faz. Eu tenho uma coleção grande, desde a época, inclusive tem foto que foi feita com filme aqui, para você ver quanto tempo tem que eu já faço esse trabalho. Em que aspectos que você acha assim, que essa arte que você está trazendo, porque isso não é foto mais, isso é arte, né? Ela reconecta as pessoas ao meio ambiente? Primeiramente, pela beleza, pela contemplação. Né? Os livros são feitos para ser contemplados. São livros grandes, grande formato, páginas duplas grandes, com pouco texto, mas textos pontuais que vão direcionando o leitor para esse estado contemplativo de trocar essa informação, trocar essa beleza que eu troco ao vivo. Talvez eu tenha isso aqui para tentar comunicar com as pessoas assim. Então, pela beleza, pelo texto, pelos dizeres, o meu intuito é esse. É mostrar a natureza de forma que as pessoas se sensibilizem com a natureza, pela preservação, através da imagem do belo, através da estética, através da interferência mesmo, da arte do fotógrafo, em direcionar a pessoa para esse lado, que eu acho que é o mais importante. Como eu falei no início, estava trocando ideia aqui com você, o livro é um livro sobre árvores, mas não é um livro botânico. Ele não fala de botânica, ele não fala de espécie, ele não fala nem aonde foi feita a foto. No final do livro tem um QR Code, se a pessoa quiser se aprofundar, ela vai se aprofundar num outro momento. Mas enquanto ela estiver vendo o livro, isso não pode distraí-la. Isso seria uma informação distrativa. É uma reconexão pelo olhar e pelo sentimento. Exatamente. Assim como o Magna foi, mostrando a natureza pura, sem interferência humana, que também ele tem essa função. Mas o Trilogia, ele é o livro do coração, é o livro que retrata o elemento mais importante. Como é que você consegue harmonizar a técnica com a contemplação? Funciona da seguinte forma. Vamos supor, eu vou para um determinado lugar para fotografar, ou a Patagônia, por exemplo, ou mesmo a Amazônia. O interessante é que no primeiro dia, você chega num determinado lugar, às vezes você pega um avião, 2 aviões, um carro, um barco e chega. A fotografia não sai, não desenvolve. Você precisa
o que um pesquisador americano chama de 3 days effect, o efeito 3 dias. Você precisa de talvez, não digo 3, até muito, uns 2 dias de se estabelecer. Né? Se eu saio de Belo Horizonte para ir para um determinado lugar, quando eu chego lá no primeiro dia, eu ainda estou em Belo Horizonte. Não estou nos WhatsApp, respondendo e-mail, na lida. Eu não me aprofundei no lugar. Então isso acontece com o tempo, no segundo dia isso já está bem sedimentado, e o meu exercício da contemplação ele é importantíssimo para mim. De parar, silêncio, eu falo muito do silêncio no livro. Silêncio é prioridade. Olha, contempla, muitas vezes a situação está difícil, para onde que eu fotografo, a luz, eu não sei, eu paro, penso, peço, converso mentalmente e a fotografia acontece. E aí eu sou direcionado e as coisas vão acontecendo. Então isso é um exercício que eu percebi isso no início e eu exercito isso. Quanto mais eu exercito isso, mais eu consigo mentalizar e a coisa acontece na minha frente. Impressionante. A coisa acontece na minha frente. Então, a última vez que aconteceu isso, eu estava na Ilha da Madeira, que foi ano passado, e eu estava nessa floresta, que chama Fanal. É uma floresta não muito grande, mas com árvores seculares, e todas cheias de musgo e muita neblina. Ele fica na parte alta, então a neblina entra, fica um cenário de Branca de Neve. E ali a luz estava tão boa, a situação estava tão boa, estava tão incrível, que eu não sabia para onde que eu fotografava. Isso também é ruim. Então eu falei assim, calma, para onde é que eu tenho que fotografar? É como se eu estivesse conversando com uma árvore, assim. Encosto na árvore, assim, e pergunto. E ela não me fala, obviamente, mas eu já vou indo e eu consigo. Pô, é aqui, a cena é essa. Então, assim, a contemplação é importante. A questão técnica é muito importante também, mas a questão técnica já está sedimentada, eu não penso na técnica mais. Ela já está automática, os controles ali da câmera, como lidar com aquilo, é meio que automático. Então eu concentro mesmo na composição e no que a imagem tem a dizer para mim. Então é por aí que eu desenvolvo o trabalho. Mas seria muito bom a gente ver algumas dessas imagens, as pessoas vão gostar. Vamos ver. Aqui a produção vai nos ajudar a traduzir agora toda essa conversa em algumas imagens selecionadas. Gravem bem, são muitas e muitas e muitas. Então aqui tem um pacote selecionado pelo próprio Cristiano e a gente vai comentar um pouquinho do que está por trás, simplesmente, da arte que está por trás dessas fotos. Olha a primeira aqui. O que é isso? Esse é um exemplo de light painting, né? Essa que você deixa a câmera parada durante um tempo e vai pintando, usando a noite como a tela branca. Exatamente. Essa é uma foto... você vê, existe a lua cheia. Pediu para falar no microfone. Você vê que tem a parte da... É a noite, obviamente. A lua está cheia, só que eu enquadro a árvore tampando a lua está lá no fundo, e depois a frente da árvore eu ilumino com flashes. Não é eu uso pouco lanterna, pode ser lanterna também, mas eu uso mais os flashes. E isso torna-se uma imagem surreal. No fundo ali dá para você ver uns risquinhos bem pequenininhos que são as estrelas. Pelo tamanho do risco, eu calculo mais ou menos que essa foto é mais ou menos 4 minutos, 3 minutos. E durante esses 3 minutos eu faço a minha interferência luminosa nela. E aí eu crio uma imagem surreal que, como eu falei, isso é impossível de você enxergar isso a olho nu, porque o flash dura 1/1000 de segundo. Eu bato um flash da direita, um na esquerda, um no fundo, a câmera acumula esses flashes, acumula o tempo e a imagem sai pronta. Curiosamente, onde foi essa? Isso foi no norte de Minas. Eu tenho um trabalho muito grande no norte de Minas, no sertão mesmo, do cerrado, as árvores tortuosas do cerrado, é o que permeia meu imaginário desde criança. Eu adoro, né? Fantástico. Vamos ver outra foto aqui. Essa é a questão, é uma foto no Irã. Eu estava comentando com você que quando eu fui pela primeira vez, esse é o muro da embaixada americana em Teherã, onde em 79, quando o Ayatollah Khomeini voltou, né, teve a Revolução Islâmica, eles tomaram a embaixada e prenderam, sequestraram os americanos lá dentro.
E eu sempre tive um fascínio para entrar nessa embaixada. Eu já fui 3 vezes ao Irã, eu só consegui entrar na última vez que eu fui. Então esse é um muro que tem fora da embaixada e os iranianos pintaram muitas imagens contra os Estados Unidos. Uhum. Então eu estava, isso foi em 2016, eu fotografando esse muro, pô, vamos esperar passar uma iraniana, né, bem característica, né, toda de preto, tá, um muçulmano, bem radical, e fiz as fotos. E eu, distraído, fotografando, e eu fui abordado pela milícia religiosa, que era um brutamontes, cara, de 2 metros, fardado, e já veio em cima de mim falando... O que você está fazendo aí? O que você está falando? O que você está fazendo? Por que você está fotografando? E aí pediu para ver as fotos na câmera. E aí o meu guia já chegou para, né, para tentar intermediar. Só que o guia que é meu amigo lá, ele é muito pequenininho, assim, ele é muito delicado e o cara não deu moral nenhuma, entendeu? Mas aí eu conversei com ele mostrei as fotos, ele, não, tudo bem, não fica aqui não. Aí o guia falou assim, vambora, e fomos embora. Então, assim, depois eu consegui entrar na embaixada em 2019 e o que eu vi lá dentro foi uma coisa impressionante. O quê? Impressionante. Que, na verdade, a embaixada americana em Teherã, como os iranianos desconfiavam, não era embaixada coisa nenhuma. Era uma base para espionar a Rússia. Dentro desse quarteirão, tinha aparelhagem de rádio, e naquela época, não sei o que era rádio, ou de qualquer coisa de transmissão que capturava, estava muito mais perto da Rússia, né? Capturava, espionava a Rússia através do Irã. Eles usavam o território iraniano para espionar a Rússia. Olha. Então, lá dentro, quando os iranianos invadiram a embaixada, os americanos que estavam lá dentro se refugiaram numa sala que já era pronta para isso, eles já imaginavam que isso acontecia, toda blindada, portas gigantescas com um cofre, se refugiaram lá dentro, e lá dentro existiam 2 máquinas bem grandes de picotar e moer tudo quanto é tipo de documento, fita, provas. Eles ficaram 2 dias ali dentro só destruindo, moendo tudo que podiam moer. Eles não tinham escapatória, eles teriam que abrir a porta em algum momento, mas eles primeiro destruíram tudo, depois abriram a porta e foram capturados e ficaram alguns, sei lá, muitos dias em poder dos iranianos. Mas então, e lá dentro eles tinham, por exemplo, uma sala bem maior do que essa, toda de acrílico, à prova de som, com uma mesa e 2 cadeiras, ou seja, qualquer conversa ultra secreta só acontecia dentro dessa sala, totalmente à prova de som. E várias outras coisas que realmente provavam que aquilo não era só uma embaixada. Era uma outra história ali dentro. Então, tinha outros objetivos. Totalmente. Né? Vamos ver outra foto. Isso é a ilha de Socotra. Dessas árvores. Eu vi um pouco dessas árvores na Tanzânia. Elas não são tão... podem ser parecidas. São iguais, não são as mesmas. Não são as mesmas. Nas Ilhas Canárias você tem uma variação dessa espécie também, mas essas são as sangue de dragão. Árvores sangue de dragão só existem na parte alta da ilha de Socotra. Essas árvores, para você ver a forma delas, elas absorvem a água pela folha, não pela raiz. Olha só. Elas nascem num lugar que praticamente não tem solo, é pedra. Só que a neblina vem e a superfície de contato nas folhas é tão grande que ela absorve as gotículas da neblina e é como se ela bebesse água por cima. Por isso que ela é para cima. Exatamente. E por isso que elas só nascem na parte alta, que é a linha de neblina. Na parte baixa não tem neblina. Então, elas só nascem num certo nível da ilha para cima. Uma árvore dessa, em torno de 700 anos, 600 anos. E você tirou isso à noite? Tirei isso à noite, exatamente. Então, assim, ela está no livro, inclusive, essa foto. Uma foto que já foi vendida para revistas da Noruega, da França, da Alemanha. Essa foto é uma das fotos que ganhou o prêmio da Nature Conservancy. Essa e uma outra da Ilha da Madeira. Então, é uma foto difícil de conseguir fazer. Primeiro já foi difícil conseguir chegar, né? Exatamente. Conseguir chegar na ilha, conseguir chegar nesse lugar, no topo da ilha, e se você tem que dormir aí. Barraca, inclusive tem até uma foto aí. Você pega a barraca. Como é que você encontra esses lugares? Cara, a gente pesquisa na internet e troca informações com outros fotógrafos. Então, se você quer saber aonde no mundo
ainda está preservado e ainda está por descobrir são os fotógrafos que estão indo lá. Eles sabem. Eles sabem. Né? Apesar de ser difícil obter informação. Ninguém fala muito. Ninguém dá todas as informações, não. Você tem que pegar um, pegar outro, tal, pegar um pouquinho de um pouquinho de outro. Ninguém entrega muito, não. Mas a gente vai indo e a gente descobre. Vamos ver outra, então. Uma outra foto. Olha aqui. Ó. Essa também é lá, né? Exatamente no mesmo lugar. Essa barraquinha que você dormia aí? A barraquinha que a gente dormiu uma semana nessas barraquinhas e a gente fazia o chá ali, né? Eles tomam muito chá e aí, assim, ficava ali à noite. Quanto tempo você ficou aí, por exemplo, nesses ensaios? Nesses ensaios eu fiquei uma semana. Uma semana. Na parte alta, aí foram 3 dias acampados, em vários lugares diferentes. Teve bicho, alguma coisa? Animal estranho ou não? Não. Toda a ilha é mais difícil, né, ter bicho. Você tem muitas aves, inclusive tem 11 aves que só existem aí. Você tem umas ilhas, tem os dragões de Komodo, né? Exatamente. Eles chegaram lá e se estabeleceram lá, né? Aqui você tem um felino que só existe nessa ilha, mas assim, a gente preocupa mais que, sei lá, uma aranha, um escorpião, alguma coisa assim, mas os menorzinhos são piores. Vamos por uma outra, então. Vamos ver uma outra foto. Olha que foto linda. Essa foto é incrível. Isso é na Arábia Saudita. A Arábia Saudita também é um país extremamente difícil de entrar. Hoje não mais, mas sempre foi um país muito fechado. Foi mais fechado do que a própria Coreia do Norte. Eu lembro que a Coreia do Norte, você conseguia entrar como turista pela China e a Arábia Saudita só aceitava visto de trabalho. Não existia turismo na Arábia Saudita. E a Arábia abriu em 2019. Abriu e fechou por causa da pandemia. E aí eu consegui, em 2022, eu acho, ir na Arábia Saudita para fazer a travessia do deserto todo até o Mar Vermelho e 2 dias acampados no deserto. Eu gosto muito de acampar porque você dorme e acorda no cenário. E a luz boa é de manhã bem cedo e no final da tarde / noite, né? E ao longo do dia o quê? Tirando foto, contemplando? Ao longo do dia, o calor muito forte, a gente procurava mais as cidades do interior, um local para se abrigar e fotografava mais a cultura deles, que era muito interessante também. Eles são sunitas, né? Então, eles, diferente do iraniano, que é xiita, são muçulmanos, obviamente, e também tem os radicais, mas, por exemplo, essa foto. Esse é o meu guia. Eu falei assim, cara, eu quero fazer uma foto sua, rezando, e eu com a barraca aqui e o cenário onde a gente estava. Ele falou assim, não, perfeitamente. Então ele se posicionou, aí eu montei a cena assim, montei a barraca, falei assim, fica aqui nesse ponto. Aí ele ficou, só que ele estava virado para cá. Eu queria que ele ficasse para cá. Mas por que você está virado para cá? Não, mas porque Meca tá para cá. E eu nem estava ligado em Meca, né? Estava ligado no enquadramento. Aí então tudo bem, eu mudei tudo para ele ficar virado para Meca. Mas eu falei assim, cara, mas quem vai saber se você está virado para Meca ou não tá virado? Ele falou, não, tem que virar para Meca. Beleza, ele ficou lá. Como a foto dura um tempo, tipo 30 segundos, ele tinha que ficar muito paradinho durante esse tempo. Aí eu falava, ok, terminou. Aí ele falou assim, deixa eu ver. Não, deixa eu fazer só mais uma, mas vai melhorar a iluminação agora. Eu fiz umas 3, depois ele estava ansioso para ver a foto. Aí quando terminou, eu falei assim, vem cá para você ver. Aí ele veio, mostrei o monitor para ele na câmera, ele falou assim, dá um zoom aí na foto. Eu fui dando zoom, dá um zoom na minha mão. Eu dei um zoom na mão dele. Você vê que ele está com o dedo assim, apontando? Levantado. Eu falei assim, aí ele falou assim, não, tá ok. Tá certo. Mas por que você está falando do dedo? Não, porque eu tenho que estar virado para Meca e eu tenho que estar com um dedo assim para falar que Alá é o único Deus. Então, tem que estar impecável para sair. Porque eles morrem de medo do governo. Porque que o governo vai atrás, né? Vai. Eles em nenhum momento, mesmo a gente andando de carro no meio do deserto, sem ninguém em volta, você pergunta para eles sobre o governo. Eu sempre pergunto sobre a religião, sobre a cultura, como que é viver naquele país. E eu pergunto sobre o governo. O governo é ótimo. O governo é ótimo e eles ficam meio sem graça e não falam nem a pau mal sobre o governo. Mesmo que achem que não é legal. Vamos para uma próxima. Vamos ver. Olha essa daqui. Isso foi aonde? Isso é na Mongólia.
numa região bem no oeste da Mongólia, no interior da Mongólia, divisa com o Cazaquistão. E esses são os cazaques. Perto de Gobi, não? Não, Gobi é no sul. É já no sul, né? Divisa com a China. Eu fui em Gobi também. Gobi, você tem as maiores dunas do mundo, né? É incrível. Os caras que criam camelos, os nômades, estão em Gobi. Esse pessoal está no extremo oeste, divisa com o Cazaquistão, e eles têm essa cultura de caçar com as águias. Eles criam as águias, as fêmeas, que são maiores, eles usam as fêmeas para caçar. Caçar raposa, coelho, lebre, né? E lobo. E as águias são extremamente fiéis, né, aos seus donos, né? Exatamente. Eles pegam essas águias bem novinhas ainda no ninho, criam elas durante aproximadamente quase 10 anos que eles ficam com elas, depois eles soltam elas. Então, durante 10 anos, ela é um animal de caça. Ela voa alto e ela enxerga uma área gigantesca e eles vão a cavalo atrás. Quando ela desce, eles vão a cavalo atrás para chegar o mais rápido possível, que senão ela come também grande parte da presa. E estraga a pele. Então você vê, a roupa dele é feita de pele de raposa, de lobo e de lebre. E quanto mais tonalidades tiver, por exemplo, no chapéu dele, significa que ele é um bom caçador, porque ele já caçou vários tipos de presas. Então ele faz a roupa dele e mostra quem ele é. E ele cria essas águias, é um animal obviamente selvagem, você usa esse tapa-olho na águia, e quando você tira o tapa-olho da águia, assim, em 5 segundos ela já vira outro bicho e já quer atacar ou voar. Aí você põe o capuz, ela fica... Acalma. Então, às vezes, muitas fotos estão com capuz e eu pedia sempre, tira o capuz. Ele fala assim, tira o capuz e sai correndo. Ele ficava assim, eu olhava pro guia, olhava para mim, eu falei, não, num segundo eu faço a foto. E aí, algumas vezes eu consegui. Ele tirava o capuz, a águia já ficava ereta, né, e fazia 2 fotos, ele botava o capuz nela de volta. Vamos ver uma outra aqui? Uma outra foto. Olha essa, que interessante. Essa é a árvore, né? Essa é uma das árvores da ilha de Socotra. Esse é o Oceano Índico aqui embaixo. Uhum. Também uma foto noturna, onde eu pintei as árvores com luz. A foto, ela modificou a árvore ou ela é assim mesmo, ela é com assim essa mesmo. base grande? Ela é assim mesmo. Chama árvore garrafa. Ela é cheia d'água. Na época que chove, ela acumula para na época da seca, porque é uma ilha muito quente, né? O verão aí bate quase 50 graus. Então ela tem água aí acumulada no tronco delas. Sensacional. Muito bonita essa árvore. Essa árvore também ganhou prêmio, foi publicada também em alguns lugares aí. Também na foto Indonésia. à noite, né? Foto à noite, foto noturna. E como que você consegue pegar aquela cor de Porque mar? tem lua. Aqui é o reflexo da lua. A lua está aqui em cima. Ela não aparece na foto, mas durante o tempo em que... Você vê que as nuvens estão se mexendo. Essa foto durou, sei lá, algo em torno de 1 minuto. Durante 1 minuto, as nuvens se mexeram e elas apareceram borradas e a câmera acumula 1 minuto de luz de lua. Então, a lua, é como o Sol e a Lua é a mesma coisa, só que em intensidade diferente. A mesma luz da Lua é a luz do Sol que rebate de volta. Então, a Lua, ela... tem uma intensidade muito fraca, mas acumulada durante 1 minuto ela aparece, como se fosse dia. Se eu deixasse mais tempo, eu perderia a sensação de noite, viraria realmente um dia. Então você tem que ter esse meio termo para ainda conseguir dar a sensação noturna na imagem. Lindíssima a imagem. Vamos ver outra. Essas são as árvores, sangue de dragão também. Isso é o acampamento, a gente acabou de acordar, a lua está se pondo lá, é o finalzinho da lua, e o sol está nascendo. Lindíssima foto. Essas árvores são belíssimas. São belíssimas. Vamos ver outra imagem. Olha, você pegou essa imagem? Esse foi o primeiro tornado que eu vi. Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu fui em 2015 para fazer essa viagem, caça aos tornados nos Estados Unidos. Tem muitos tours nesse sentido, né? Eu já fui 5 vezes e levando pessoas comigo para caçar tornado. Então esse é significativo, foi o primeiro tornado que eu vi. Você caça o tornado, você chega muito perto dele, né? Você pode controlar isso, ou, por exemplo, essa vez que eu fui, em 2015, foi a primeira vez, eu fui com uma pessoa que a primeira vez eu não sabia muito, ele foi responsável, porque ele queria filmar para vender os vídeos para televisão. Uhum. Então, isso é no Colorado,
E a gente pegou uma grande tempestade, e essa tempestade gerou 15 tornados em menos de 2 horas. Então foi assim, uma sequência assustadora. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E ele foi para dentro mesmo da confusão com a gente dentro do carro. Eu não estava com cliente, eu estava sozinho. Eu estava com um americano e um canadense. Ele partiu para dentro mesmo para que a esposa dele, através do vidro do passageiro, filmasse os tornados, e filmou. Só que a gente entrou dentro da faixa de granizo e o granizo quebrou o carro inteiro. E isso, cara, foi assim, a adrenalina estava saindo pelos ouvidos, assim, de tanto que era interessante. Não era medo, era vontade de ir atrás e de fazer a foto, entendeu? E aí a esposa filmou, e quando aí escureceu, acabou, fomos para um hotel. No carro mesmo, a esposa estava editando, mandando para um representante. Ele tem um representante que conecta com várias televisões para ver qual televisão vai querer comprar. Ele vendeu para a NBC, e quando a gente chegou no hotel, nós ligamos a televisão e já estava lá. Já estava lá. Nossa, muito dinâmico. Vamos ver uma outra foto. É isso também no Colorado. No Wyoming. Isso foi em 2019. Isso já estava com um grupo aí. Estava com um grupo de pessoas para... E aí eu já não fui mais com esse cara. Esse cara já é um pouco irresponsável. Eu fui com outra equipe de meteorologistas. Realmente, o cara te posiciona em total segurança. Às vezes nem chove em você e você vê o tornado passando na sua frente, assim, ó. É muito interessante isso. Vamos ver uma outra. Também, assim, quando tem à noite, sempre tem... quando tem tempestade, né? Você tem sempre relâmpagos, você tem arco-íris, você tem nuvens incríveis. Então, é uma foto de longa exposição, né? Essa foto também durou, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. O carro que passou, ele riscou, e nesse tempo caíram 2, 3 relâmpagos ali. Isso é Nebraska. Vamos ver uma outra. Isso é o lugar que eu mais amo aqui nesse Brasilzão, Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. Eu já fui 28 vezes aí nesse lugar, e a primeira vez que eu fui aí, eu tive uma experiência muito mística de entrar nesse deserto. Isso foi em 2011, e atravessar esse deserto durante 3 dias caminhando com 2 guias, e aquilo deu um nó na minha cabeça. Um nó porque são 3 dias total imersão, sem celular, sem nada. Barraca? Não, dormia na casa de nativos. Você vai até um ponto, dorme na casa do nativo, vai para outro, palha, dorme na rede, vai para outro, e assim se atravessa a parte do norte para o sul. E a partir daí eu falei, gente, eu tenho que fazer expedições para cá, trazer as pessoas aqui. E desde 2012 que eu levo grupos para os Lençóis Maranhenses para viver essa experiência. Totalmente diferente de um grupo turístico, porque a gente vai realmente dorme na casa dos nativos durante 2 noites, ou seja, você dorme dentro dos Lençóis Maranhenses, você já acorda no cenário. Você não dorme no hotel, tem que acordar cedo, atravessar um rio, pegar um carro para até chegar, não. Você já dorme dentro do cenário. E essa lida com os nativos, da simplicidade com que eles vivem, mexe muito com as pessoas. De você estar ali sem internet, sem telefone, ou dormindo na rede, descalço, comendo o que eles comem, vivendo com eles. Então isso dá um choque nessas pessoas que vivem, né, nas grandes cidades. Então isso faz parte da experiência também. Isso parece uma pintura em tela. Isso a gente estava num lugar perto de Atins, que é próximo ao mar, e o tempo começou a fechar rapidamente, e a gente estava longe do carro, e obviamente você não tem nenhum abrigo aí. E eu falei assim, gente, a chuva vai vir, nós não vamos escapar, ela vai passar em cima da gente. Mas aí aí começou a ventar e o céu escuro, então a cena foi essa. Então todo mundo fazendo essa foto incrível, até o momento em que guardamos os equipamentos e ela veio em cima da gente e arrasou com a gente ficou molhado totalmente. Deu um banho, né? Deu um banho, valeu do céu. Vamos ver outra. Tem mais imagem? Tem? Aqui. Isso é uma foto também rara. Isso é na Mongólia, lá divisa com o Cazaquistão, na mesma região onde os cazaques criam as águias. São um dos últimos bandos de cavalos selvagens do mundo. E eu sempre quis fotografar esses cavalos, mas eles são muito difíceis. Eles te veem de longe, eles fogem. Difícil você chegar próximo deles. E nesse dia, era bem cedinho, a gente foi fotografar essas montanhas e a gente viu o grupo de cavalos e eu pedi ao guia se a gente conseguisse ir com o carro um pouco mais próximo. Chegamos o mais próximo possível, eles correram e isso foi feito com uma lente grande, né, uma lente
400 milímetros, que busca muito longe. Mesmo assim, ó, eles ficaram até pequenos em relação à paisagem, mas é uma foto bem significativa de animais que talvez vão deixar de existir. Raridade. É uma raridade. É uma raridade. O governo protege? Ou isso acontece por acaso? O governo protege, o governo gosta dessa ideia de ter os cavalos selvagens. Sim, e é turismo, né? É turismo, a região, o turismo mesmo é pelas águias. Existe um festival das águias. Ah, é? Então eles vão pelas águias. Na Mongólia. Na Mongólia. Mas eu acho muito mais incrível isso aí, ver cavalos, né, indomáveis, vamos dizer assim. Difícil de acontecer. Vamos ver outra. Tem mais foto? Vamos ver. Tem mais uma? Essa é a última? Ah, então fechamos. Puxa, mas quantas coisas extraordinárias que você faz com essas experiências. O que você espera dos participantes quando eles vêm nas expedições fotográficas com você? O que você espera deles? Eu espero que eles se conectem com a natureza, muito mais do que com a fotografia. Eu sei que eles estão lá porque eles gostam de fotografar, mas a minha filosofia em relação à fotografia de natureza é muito mais a troca com a própria natureza. Então, eu tento meio que desmistificar um pouco de que eles necessitam de aprender abertura, ISO, coisas técnicas da fotografia. Lógico que eu passo isso para eles, mas eu falo, olha, use o seu coração, veja o que a natureza te fala, aponte a câmera para o que é significativo para vocês. Né? Não fica pensando. Quem pensa muito em técnica não consegue se conectar. A pessoa, você vê nitidamente, eu já tive mais de, 300 alunos, você vê, aquele ali está travado em ficar preocupado em qual a lente que vai usar, qual o filtro que vai usar, se vai usar tripé ou se não vai usar. E não está dentro da natureza, não conectou ainda. Enquanto outros que não ligam muito, talvez, para a técnica, mas têm um olho excepcional. Então, o mais importante é saber enxergar. Depois, sim, você coloca a câmera, você pode registrar o que você enxergou, mas se você ainda não enxergou... O que fazer num mundo onde a maioria tem um celular, um smartphone, e vai para as viagens com o smartphone? É possível fazer algum nível bom de captura com um smartphone, por exemplo? Com certeza. Com o passar do tempo, foi evoluindo muito. Hoje os celulares estão realmente muito evoluídos. Eu uso muito, principalmente para vídeo. Para foto, nem tanto, porque muitas das minhas fotos vão para galerias e precisam ser impressas num tamanho muito grande. Então, o celular já não tem resolução. Ele não consegue fazer resolução. Não tem. A qualidade não me satisfaz, nem para publicar um livro. Então, eu faço realmente com câmera. Vídeos eu faço com celular, uso muito drone. Drone já tem uma qualidade melhor, tem algumas fotos com drone no livro, dá para publicar, dá para imprimir maior. Mas... hoje em dia, o celular ele te dá uma noção boa, mesmo que ele não tenha uma resolução, ele te dá uma noção boa de composição, que é o que você quer colocar dentro do quadro e o que você não quer. Se você selecionar o que você quer que apareça, o celular pode fazer isso perfeitamente. E quais são as próximas viagens? Olha, eu tenho a Ilha de Socotra agora em fevereiro. Você vai voltar lá? Vou voltar. Quantas pessoas vão normalmente numa viagem com você? Máximo 12. Não passa disso? Não. E quanto tempo você normalmente fica nesse? Bom, o Lençóis Maranhenses, que é uma viagem Brasil, é uma semana. Viagens fora, em torno de 12 a 13 dias. Porque tem o deslocamento de ida, o deslocamento de volta, te toma 2 dias. Vou à Ilha da Madeira em final de março, Patagônia em final de abril, que é a melhor época de você ir na Patagônia, onde ela está o outono no hemisfério sul, né? Então as árvores estão todas coloridas, além da paisagem bonita da Patagônia. Lençóis Maranhenses em junho, esse ainda tem 2 vagas para os Lençóis Maranhenses, e estou abrindo uma outra Lençóis Maranhenses em setembro. E tem a Arábia Saudita em final de outubro, início de novembro. Praticamente é uma viagem por mês. É quase isso. Que uma viagem por mês. Quase uma viagem por mês. Como é que você concilia a sua vida, família com isso tudo, Cristiano? Olha, já viajei muito mais. Pra você ter uma ideia, quando meu filho nasceu em 2019,
eu fui caçar tornado nos Estados Unidos, voltei, ele nasceu e eu voltei para os Estados Unidos uma semana depois. Então, assim, aí depois a pandemia veio e deu uma acalmada nisso. Graças a Deus fiquei em casa um tempo, ele era novinho, curti pra caramba. E hoje em dia eu até viajo um pouco, mas eu concilio. As agendas são feitas com grande antecedência. E... Esposa já acostumou? Já acostumou. Ela vai com você? Ela já foi uma vez para a Mongólia e para os Lençóis Maranhenses. Quando eu vou sozinho para abrir o roteiro, aí ela já foi comigo. E ela foi para a Mongólia, ela estava grávida, para você ver. Foi lá para o fim do mundo, lá no interior da Mongólia. Cara, foi sofrido para ela, mas ela gostou. Mas hoje em dia, com as agendas com grande antecedência, a gente concilia. E eu estou trabalhando muito, eu estou migrando muito para essa questão das galerias. Estou cada vez mais vendendo obras para galerias ou para clientes que queiram comprar direto ao meu trabalho e menos viagens. Então, e esse mercado ele tem mais no Brasil ou é fora? Tem Brasil e tem fora. Eu vendo muito em São Paulo, Brasília, vendo Miami, Paris também, são mercados bons. Estados Unidos é melhor para o meu estilo de fotografia, mas São Paulo é o mercado que vende aqui. Tem pessoas que me representam lá e realmente o carro-chefe é São Paulo. E qual que é, se tiver, obviamente, qual que é o próximo projeto de livro? Já tem uma semente, alguma ideia? Já. Ou você já está com isso já prontinho para lançar? Já. Eu tenho... como eu sou mineiro, e a pandemia me mostrou uma coisa que eu tenho até um pouco de vergonha de falar. Por quê? Durante esse tempo todo, pré-pandemia, que eu tinha essa empresa e viajava muito, o único lugar no Brasil que eu levava grupos era os Lençóis Maranhenses. Tudo era fora. Quando a pandemia veio, que me impediu de ir para fora, é que eu falei, poxa, eu vou ali na Serra da Canastra. Eu nem conhecia a Serra da Canastra. Eu falei, pô, o mineiro fotógrafo não conhece a Serra da Canastra. E me apaixonei pela Serra da Canastra, me apaixonei pelo interior de Minas, que eu tive mais tempo de explorar o meu estado. Eu acho que eu devo ao meu estado um registro, uma documentação profunda de Minas Gerais. Eu tenho isso na cabeça, já comentei com a minha editora sobre isso. E agora com esse livro Trilogia, ganhou o mesmo prêmio que o Magna ganhou em 2018, ele ganhou agora em 2024. Então a editora falou assim, agora nós temos que ir rumo ao tri. Então tá, já que você falou, quem sabe, né? Um livro sobre Minas, eu acho importante. Isso vai ser espetacular, porque são muitas minas. São muitas minas. É fascinante. Minas Gerais é fascinante. E a coisa mais fascinante que eu acho em Minas, que nós temos 3 grandes cadeias de montanhas, que é o Espinhaço, a Mantiqueira e a Canastra. E essas cadeias de montanhas, elas criam bloqueios geográficos que também impedem que as culturas se misturem e preservam muito. Hábitos locais. Exatamente. E biomas também. Exatamente. Você encontra pessoas que moram numa casinha que tem mais de 120 anos, mas moram, parece que igual como morava 60 anos atrás. Eu fiquei numa fazendinha dessa, na época, perto da Canastra. Sim. Exatamente isso, 100 anos, 100 anos. E a parede era aberta e eles deixavam para a gente ver os tijolos e como era feito. E é exatamente isso, sensacional. Sensacional. Né? Então esse isolamento dessas cadeias de montanha preservou a cultura e ao mesmo tempo as cadeias de montanha por si só são maravilhosas. Né? Então Minas Gerais tem essa coisa mágica. E se você fosse, nós estamos chegando ao final aqui dessa jornada artística espetacular, se fosse dar um conselho para quem quer começar a fotografar, fala, puxa, achei isso legal, por onde começar? Olha, procure referências, procure ver livros, hoje a internet está muito fácil, né, para isso, mas procurem referência de ver boas imagens, ver aquilo que te atrai e começa a estudar em cima do que te atrai, porque isso vai te dar gosto para que você se desenvolva. E procure a questão técnica depois. Não entre na técnica primeiro, senão você vai desanimar. Porque no início é difícil de entender. É lógico que o celular hoje é muito fácil para a pessoa começar, porque ele é automático. Tudo aquilo que a gente regula numa câmera, o celular já resolve para a gente. Então isso é um estímulo. Todas as fotos saem boas, vamos dizer assim.
Mas procure aquilo que você goste de fotografar, procure referências nessa área de que você gosta e fotografe com o olho, com o seu instinto, sem pensar em configurações. Depois isso vai te dar um estímulo, vai te dar uma base de gosto e aí você começa a aprofundar na parte técnica, na parte das câmeras mais evoluídas, nos filtros, nos processamentos digitais, nos programas de edição e etc. Maravilha. Cristiano, muito obrigado pelo seu tempo de compartilhar um pouquinho da alma, né, eu que agradeço, de arte que você representa. Nós tivemos aqui com Cristiano Xavier, um artista que também é fotógrafo, escritor e uma pessoa apaixonada pela natureza, né, e por todas as suas formas e conexão. Se você gostou desse nosso podcast que mostra como que a transição de carreira foi feita a partir do coração, a partir da alma e como que isso fez sentido e propósito, compartilhe com outras pessoas, curte aqui conosco e esteja ligado nos nossos próximos episódios do podcast Pense Diferente. Pense diferente e faça a diferença.